Queridos irmãos, seu Reinaldo é uma memória viva, não é? Da renovação carismática católica no Brasil. E aí em agosto, após o cenáculo, um dia eu estava rezando e o Senhor dava o nome do seu Reinaldo para estar aqui conosco nesse dia. E eu disse: Senhor, seu Reinaldo, será que eu vou conseguir? A agenda dele está equivalente à do Papa já, não é? E eu mandei uma mensagem para ele. Seu Reinaldo estava lá na Patagônia, pregando, né? Dando formação. E ele disse: Adriana, daqui 2 dias eu estou indo embora, e aí eu retorno para você. Aí, seu Reinaldo, eu fiquei ajoelhada no milho. E dali 2 dias, seu Reinaldo me retornou dizendo que poderia estar aqui conosco nessa manhã, não é? Então, seu Reinaldo, eu queria acolher mesmo o Senhor junto com esses meus irmãos, a liderança dos grupos de oração da nossa arquidiocese, dizer assim da minha alegria, da minha satisfação em o Senhor ser aqui da nossa cidade, representando não só a nossa arquidiocese, mas tanta evangelização que o Senhor deu a esse Brasil, do Iapoque a Chuí, não é? Fora do Brasil também. Então, irmãos, como que vocês vão acolher seu Reinaldo? Uma alegria, seu Reinaldo. Recebo o carinho desse povo. E aí no mês de abril do ano passado nós estávamos no encontro nacional, e ele me apresentava para as pessoas como a coordenadora dele. Ficava até meio constrangida, não é, seu Reinaldo? Mas é uma alegria muito grande. Escute tudo, permita tudo que o Senhor deseja realizar em você pela boca do seu Reinaldo nesta manhã. Porque o que nós estamos vivendo aqui hoje, meus queridos irmãos, é algo histórico. E eu convido você a erguer a sua mão sobre o seu Reinaldo. Você me ajuda aqui, Tião? Rei Richardson, nessa pregação que ele vai fazer a nós. Deus de amor, de bondade, como está ali que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que eu quero clamar a esse irmão, tudo aquilo que o Senhor deseja realizar em nós nesta manhã, através desse nosso querido e abençoado irmão. Xarabalabara balabara balabara, xandaralabara balabara 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 balabara, oialalabara balabara 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 balabara. E pela intercessão da Virgem de Aparecida, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Seu Reinaldo, a casa é sua. Amém. Obrigado.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Tudo bem com vocês? Obrigado, Charles. É que eu trouxe uma porção de livros, porque nós vamos nessa colocação. Ela vai durar 3h30. Foi que ela me concedeu. Vai ter, depois. Mas, irmãos e irmãs, não é uma força de expressão. É realmente uma grande alegria estar com vocês nesta manhã. Porque também eu sou fruto, de certa forma, de tudo aquilo que o Espírito Santo fez nessa arquidiocese, quando ainda era diocese. E então eu olho, o Richard falava agora, olhar para vocês como que o fruto desses tempos, desse ministério que Deus nos concedeu. Nós estamos reunidos para celebrar 50 anos de renovação carismática católica no Brasil. E 40 anos na arquidiocese de Sorocaba. Em 75 começaram os primeiros grupos informais, mas em 79 nós obtivemos, pelas mãos de Dom Melhado e de Dom Amauri, que era o bispo auxiliar, o reconhecimento da primeira equipe de trabalho. Então eu quero que você, acima de tudo, nesse momento, tenha um coração cheio de ação de graças, sabe? Que o seu coração exulte de alegria por você estar aqui. Por quê? Porque isto é um sinal de que Deus te ama e te privilegia. Você é um privilegiado, uma privilegiada, de fato. Você desfruta de coisas que outros não desfrutam, sabe? Não é que Deus te deu mais coisas porque você é melhor que os outros, não. Deus costuma escolher o pior para ele, né? Não empina o nariz aí não, porque olhando para a história a gente vê como é que Deus age, não é? Mas não temos tempo para explanar, mas em relação àquilo que nós queremos enfocar hoje, num primeiro momento queremos fazer esse arco histórico e depois num segundo momento falar um pouco da unidade, da necessidade da unidade nossa no Espírito e clamar por uma poderosa efusão do Espírito para nós todos. Nesse primeiro momento, para lembrar alguns privilégios seus. Por exemplo, Deus espalhou as suas sementes de revelação pelo mundo todo. Então, em muitos povos nós encontramos essas sementes que foram dando sentido à vida humana. De onde a gente veio? Quem está por trás disso? Para onde a gente vai depois daqui? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim? São perguntas que a gente se faz buscando o sentido da vida. Então, muitas religiões chegavam à conclusão de que existe um Deus por trás disso tudo também. E em algumas culturas, e um Deus todo-poderoso, às vezes único, muitas religiões monoteístas, e em algumas culturas religiosas a gente também encontra a figura de um Messias, de um Redentor. Mas em nenhuma delas nós encontramos alguma referência à pessoa do Espírito Santo. Isso é privilégio seu, saber que Deus opera hoje através dessa pessoa, que outros não sabem. Deus continua agindo também nelas. Deus ama todos de igual maneira, mas Deus faz as suas escolhas. E você foi escolhido para participar do povo a quem Deus escolheu para se revelar. Em plenitude. Você não acredita num Deus que é fruto da busca da razão humana, da inteligência humana. Também isso entra. Mas você é fruto, a sua fé deriva da iniciativa de Deus em se dar a conhecer. Deus tomou a iniciativa de se revelar.
Se não fosse isso, jamais poderíamos compreender, por isso que os outros não têm, que Deus é um só, mas nessa natureza única, nessa essência divina única, dela participam 3 pessoas ao mesmo tempo, absolutamente iguais, mas distintas. Mistério, porque uma não é a outra, e se manifestam diferentemente, em missões diferentes, e convivem, se manifestam conjuntamente, ao mesmo tempo. Não é que ora Deus é de um jeito, depois Deus é de outro, não é? Na transfiguração, Deus se revela como Trindade, no batismo de Jesus também. Então, você tem o privilégio da revelação plena. E por isso nós entendemos o porquê do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Se não fora o Espírito Santo, irmãos e irmãs, a nossa religiosidade seria uma coisa intelectiva, alguma coisa teórica, alguma coisa conceitual. Existe um Deus, existe uma pessoa divina que rege isso tudo, mas o Espírito Santo atua em mim e em você, de modo a reconhecermos em Deus o Pai, não é um Deus distante, Pai que se manifesta no Filho, Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que habita entre nós e que está vivo e ressuscitado. E quem revela isso tudo para mim e para você é o Espírito Santo, sabe? Eu não posso provar para ninguém que Jesus Cristo está vivo. Ninguém viu ele andando por aí. Não posso. O que me garante que Jesus está vivo? O operar do Espírito Santo. Eu não posso provar para ninguém que depois das palavras do sacerdote ou do arcebispo, pão e vinho se transubstanciam em corpo e sangue. Não posso provar. Se levar para o laboratório, vão encontrar pão e vinho, porque as espécies não se modificam, elas se transubstanciam. Quem me dá a certeza de que aquilo é o corpo e o sangue de Jesus Cristo? Só o Espírito Santo. Por isso o padre ou o celebrante invoca antes o Espírito Santo sobre as espécies, para torná-la assim aparente para nós e guardadas no nosso coração. Muita gente lê essa revelação aqui e também não acontece nada, não muda nada, porque não se abre a ação do Espírito Santo. Então não muda. Você é privilegiado, privilegiada. Não só porque pertence ao povo que Deus escolheu para se revelar e nos revelou que há uma terceira pessoa na Trindade que está hoje atuando. E é bom que você saiba, Deus só se revela hoje pelo operar do Espírito, não tem outro jeito. Sem o Espírito não há revelação, não há evangelização. As palavras do magistério da igreja. Não há. Você não encontra Jesus mais andando pelas ruas da Galileia, o Pai não fala mais com ninguém na sarça ardente, é o Espírito quem revela. Então, isso é de uma importância fundamental para quem quer viver a fé em plenitude. E você é esse privilegiado, que tem essa revelação de que há uma pessoa divina, invisível, não tem um rosto, não tem uma referência humana, mas que tem uma fundamentação bíblica que nos garante que Ele está aqui. Esse é um privilégio. Não só o privilégio do conhecimento da revelação, mas nós temos o privilégio, que é de todo mundo, de todos os seres humanos, é que nós vivemos numa era em que o Espírito Santo já foi dado. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, como pessoa divina que é, sempre existiu. Claro, sempre existiu. Só que por muito tempo, ele se manifestava na vida das pessoas. Não habitava. Não habitava. As pessoas que não são batizadas hoje têm o Espírito Santo? Têm, de uma forma natural. Eu e você não. Nós temos o Espírito Santo de uma forma sobre a nossa natureza.
de maneira sobrenatural. Para nós, Paulo ora e fala: acaso vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? Que habita em vocês? Esse dom de habitação e de moradia, esse dom de presença dado, é só depois de Pentecostes. Quem viveu antes não teve esse privilégio que você tem. Você é privilegiado, vive num tempo que você pode desfrutar do dom do Espírito Santo. Então veja quantos privilégios você tem para celebrar hoje. Você pertence a um povo onde Deus fez a revelação, e mais que isso, você pertence a um povo que cultua o Espírito Santo. Pertence a um povo que tem devoção para com o Espírito Santo, que espera pela ação do Espírito Santo, coisa que você sabe, não é em todo lugar da igreja que acontece, não é? Ele está presente em toda a igreja, nunca abandonou ninguém, não deixa de atuar no mundo, só que alguns reconhecem, abrem-se, esperam pelo seu atuo, pela sua atuação. E você está contado entre esses. Por isso que celebrar 50 anos de renovação no Brasil é celebrar a grande graça de ter o conhecimento da revelação e de ter desfrutado da experiência do Espírito Santo. Para mim e para você, o Espírito Santo não é um conceito, não é um dado doutrinário, que você, com certeza, se foi catequizado no meu tempo, difícil, né, ter alguém aí que foi casado no meu tempo, né, sabe que aprendia quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E chega. E é só isso. E é só isso. Muitos continuam assim. Muitos não sabem o que você sabe do Espírito Santo. Não experimentam o que você experimenta. Depois eu vou falar um pouco desses privilégios eclesiais. Então essa é a nossa alegria. O Espírito Santo, então, isso é porque nós estamos celebrando, né? Celebrando essa singularidade de Deus, esse carinho de Deus, que ama todo mundo, mas escolhe pessoas. E você foi escolhido para conhecer essa dimensão. Foi escolhida. Mais que isso, o Espírito Santo também é revelado na Sagrada Escritura como aquele que precisava vir depois de Jesus Cristo. Aquele que precisava vir. Porque a gente pode se perguntar, né? Por que precisava vir o Espírito Santo? Jesus não é o Salvador? Jesus não fez tudo o que tinha que fazer para o bem do gênero humano, pela salvação do homem? Sim, então por que eu preciso de Espírito Santo? Que é de difícil compreensão, difícil relacionamento para quem não tem a graça da experiência dele. Por que preciso? Eu vou ficar com Jesus, que é o Salvador, e pronto, né? Mas toda a Sagrada Escritura, se a gente vai ver os profetas que falavam da vinda do Messias, falavam também do dom do Espírito Santo. O profeta Isaías: naqueles dias eu vou derramar água viva sobre o solo sequioso, que vai se transformar num vergel, porque eu vou derramar do meu Espírito Santo. Naqueles dias, por enquanto não. Está presente? Está presente. A pessoa divina sempre esteve presente. São Cirilo de Alexandria dizia assim: os profetas tinham uma luminosidade especial do Espírito, mas nunca se ouviu dizer de nenhum deles que houvesse sido habitados pelo Espírito. Manifestava-se neles? Sim. Só nos tempos do Messias iria acontecer esse derramamento do Espírito. Ezequiel, que é uma passagem muito conhecida de todos nós, né? Naqueles dias eu vou abrir o peito de vocês, arrancar daí esse coração empedernido, colocar aí um coração sensível de carne e vou meter aí dentro o meu Espírito Santo. Por enquanto não. É naqueles dias, nos tempos do Messias. E Joel também, muito conhecido, né? Naqueles dias eu vou derramar do meu Espírito sobre cada servo. Não é mais para alguns privilegiados em que ele se manifestava no Antigo Testamento. Reis, profetas, patriarcas, juízes, sacerdotes. Agora não.
Obrigado, Charles. Agora não. Eu vou derramar do meu Espírito Santo sobre cada servo, sobre cada serva. Vossos filhos profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão velhos terão visões, e os jovens também. Porque eu vou derramar do meu Espírito Santo sobre cada um. Aliás, esse é o texto que Pedro pega no dia de Pentecostes para convencer a turma de que ali estava se cumprindo. Ali estava se cumprindo a promessa para todos. Se a gente olhar o Evangelho de São João, capítulo 20, nós sabemos que teve uma manifestação, uma efusão, um derramamento do Espírito sobre os apóstolos. Jesus aparece no meio dele, sopra sobre ele e fala: recebam o Espírito Santo. Agora ele é dado, recebam. Mas era uma manifestação doméstica, apostólica, para aqueles que iriam dirigir a igreja. Agora, não era o cumprimento da promessa, não era Pentecostes. Isso é no dia da ressurreição. 40 dias depois, Jesus vai prometer: aguardem em Jerusalém, porque agora eu vou cumprir a promessa do meu Pai. Agora, acontece o que vocês sabem, as pessoas ficam aturdidas. Pedro se levanta e chama esse texto de Joel à baila para dizer: o que está acontecendo aqui é isso, é derramar sobre cada um e cada uma. Alguém deve ter perguntado lá: mas espera um pouco, não é só para reis, profetas, sacerdotes? E Pedro continua: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e todos os que ouvirem de longe a palavra do Senhor nosso Deus. Então, o Espírito sempre esteve presente, mas haviam promessas de que um dia ele seria derramado, dado para cada um. Dado, ainda não era dado, não era dom para mim e para você, ainda que nos sustentasse. Ele é o Senhor da vida, é Ele que, insuflado na matéria, gera vida. Vem Jesus, e no dia da última ceia, para nós hoje, né? Na última ceia, nos capítulos 14, 15 e 16 de São João, Jesus começa então a revelar o caráter pessoal do Espírito Santo. Sabe, isso é outro privilégio seu. As pessoas têm o Espírito Santo muitas vezes como uma força de Deus, como uma unção de Deus, uma manifestação de Deus. Agora Jesus vem falar para nós que Ele é uma pessoa. Antes desses textos não tem na Sagrada Escritura a revelação de que o Espírito Santo é. Ninguém conhecia o caráter espiritual do Espírito Santo. Ninguém conhecia. Lá no Antigo Testamento, quando falava, o Espírito do Senhor se manifestou em Balaão, falou em Gideão, em Davi, Salomão, para eles era: Deus está agindo nessa pessoa. Não era uma pessoa, Deus está agindo. Por quê? Porque o Pai também é Espírito e é Santo. O Verbo também é Espírito e é Santo. O Espírito Santo é o nome da Trindade, é o nome de Deus, que vai se configurar numa pessoa, agora que Jesus está revelando. Então, nessa ceia, para você entender um pouco por que Deus suscitou a renovação carismática católica, que nós queremos celebrar hoje, né? Você já se perguntou por que Deus nessa época resolveu suscitar um movimento como renovação carismática? Viveu séculos a igreja sem ela, e olha a importância que ela tem hoje aos olhos de Deus e do magistério. Por quê? Né? Então, começa com essa manifestação de Jesus nesses 3 capítulos, que é onde ele revela que nós vamos ter conosco uma pessoa. Ele diz, entre outras coisas, né? Pessoal, convém que eu vá, convém que eu me vá, porque se eu não for, ele não virá. Opa, se referiu ao Espírito agora com um pronome pessoal, do caso reto, ele abandonou o neutro, ruá. Agora no grego, ekeinos, ele não virá. Eles não entendem nada, mas como assim? Está tudo bom, a mesa farta, o mestre presente, tem que ir para onde? Né? Por que ele tem que vir? Eles não sabiam, mas Jesus sabia que no outro dia, essa ceia na quinta-feira para nós hoje santa, né? No outro dia, às 9 horas da manhã, o mestre ia estar sendo
cuspido, enxovalhado, chutado, arrastado, coroado de espinhos, supliciado, crucificado, morto, sepultado. Eles não sabiam. Eu vá, porque se eu não for, ele não virá. E se ele não vier, daqui 50 anos, 100 anos, eu vou ser um grande herói que passou por aqui. Ninguém vai olhar para mim como aquele que concede a salvação. Era uma pessoa muito boa, tinha uma doutrina bonita, amava os seus como ninguém, deu até a vida pelos seus. Mas coitadinho, morreu. Morreu. Alguém viu Jesus andando por aí? Não. Ele dará testemunho de mim. É o Espírito Santo. Aí ele começa a tratar o Espírito Santo de ele como pessoa e atribuir a ele coisas que só uma pessoa pode fazer. Água, chuva, vento, dedo de Deus, sombra, nuvem. Não faz. É só uma pessoa. E ele começa a falar então do que esse ele vem fazer. E por que ele precisa vir. É ele quem dará testemunho de mim. Sabe, hoje se você acredita em Jesus e consegue testemunhá-lo, é porque o Espírito Santo atua em você para receber essa verdade e te capacita para anunciar para outros. É ele, não é fruto da sua compreensão, do seu estudo, é ele que te dá a condição de testemunhar a Jesus. Ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica. Se Jesus, você quer saber se o Espírito Santo está presente? Olha se Jesus Cristo está sendo glorificado. É tarefa dele. Ele me glorificará. Ele não falará de si. Ele tomará do que é meu e vou anunciará. Por quê? Porque Jesus é o único que pode nos levar ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. O Espírito trabalha para nos direcionar a Jesus, que nos leva ao Pai. É o papel dele. Ele não tem que chamar atenção para si. Ele não é o que protagonizou a salvação. Quem salva é Deus, mas tem um protagonista. A gente identifica o papel de cada um. Cada um se apropria daquela natureza única de um modo que lhe é próprio. As apropriações divinas. Não foi Jesus que veio em Pentecostes, não foi o Espírito Santo que nasceu em Belém, não foi o Pai que se manifestou na piscina de Betsaida, não foi. Deus faz tudo. Deus cria, liberta, salva, mas tem um protagonista. Então Jesus quer que o Espírito venha para que as pessoas sejam levadas até Ele, que nos planos do Pai é o único que pode nos levar de volta para a casa dele. É o único. Então ele não falará de si, não. Ele tomará do que é meu e vos anunciará. Ele vos recordará tudo o que eu disse, que eu falei. Ele que recorda, com sentido de salvação. Não é uma leitura teórica. Não. Ele vos recordará. E aí é uma coisa muito importante, né? O mundo não vai conhecê-lo, viu? Não vai poder testemunhar por ele. Vocês vão. Sabe por quê? Porque ele vai estar com vocês, como eu, Jesus, estou, Deus de Emmanuel, mas mais do que isso, vai estar com vocês e em vocês. Vai estar, Jesus está falando, ainda não está, viu? Ainda não está, não, mas ele vai estar. Quando que ele vai estar? João 7, 37 a 39. Festa dos tabernáculos, de repente, parece que não tinha nada a ver. O sacerdote derramando água no altar, Jesus se levanta e fala: olha, quem tiver sede dessa água aqui, vem a mim e beba. Eu sou a fonte. Vem a mim, eu dou dessa água aí que vocês estão pedindo. O sacerdote pedia: cumpre, Senhor, a tua promessa. Não está no livro, mas está nos escritos rabínicos dos judeus. E do seu interior fluirão rios de água viva, que jorrarão para a eternidade. E no versículo 39, João complementa. Ele falava isso com referência ao Espírito Santo. Não era de uma água. Ele estava falando isso do Espírito Santo. Que
ainda não tinha sido dado. Porque Jesus Cristo ainda não tinha sido glorificado. Agora, meus irmãos e irmãs, prepare-se, porque eu vou ser glorificado. E então vai se cumprir essa promessa, que até agora não ocorreu. Capítulos 14, 15 e 16, portanto. E diz também: Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Hoje em dia é difícil você falar para um jovem, né? Olha, isso aqui é inapropriado para um cristão fazer. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Um filho. É Ele que convence. Se apegue a Ele, porque é Ele que convence. Né? Capítulos 14, 15 e 16 de João. Capítulo 17, Jesus começa a oração sacerdotal dizendo o quê? Pai, é chegada a minha hora. Faz o quê, Pai? Glorifica o teu filho. Por quê? Porque o Espírito não pode ser dado se eu não for glorificado. Falou João lá atrás. Não posso. Já expliquei para essa cambada quem é o Espírito Santo. Agora, Pai, me glorifica para que eles possam receber. Capítulo 18, 19, processo de glorificação de Jesus. Com tudo isso que eu já falei. Sepultamento e capítulo 20, glorificação, ressurreição, glorificado. Aquele Espírito Santo que não podia ser dado porque Jesus não tinha sido glorificado, segundo a palavra de São João 7, 39, agora pode ser dado, porque Jesus foi glorificado. Capítulo 20, o que acontece? Jesus aparece no meio deles, se assustam, mas por onde o Senhor entrou? Por onde o Senhor entrou, entra mais gente, nós estamos escondidos aqui. Calma, gente, e aqui agora eu estou glorificado. Deve ter dado uns passos para trás, passado na parede, voltado, falou: ó, agora a matéria não tem mais poder sobre mim, né? E assim como o Pai me enviou, ó, olha a sua missão aí. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E portanto, para isso, ó, recebam o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Agora ele é recebido. Recebam. Agora ele é dado. Agora ele é dom. Agora ele é dom. Lá, esse é a infusão apostólica. 40 dias depois ele promete, e 50 dias depois acontece o cumprimento da promessa. Pedro então se levanta, faz aquele discurso magnífico, né? Aquele Pedro iletrado, rude, faz o primeiro discurso apologético da igreja, longo, e quando ele termina, o povo fala: ah, é isso, irmãos? Então o que faremos? Ué, arrependam-se, aceitem Jesus, sejam batizados e recebereis, porque agora ele é dado. Alguém também deve ter perguntado: mas como assim? Agora é dado para todo mundo. Agora ele é dado. O Espírito Santo vem e é dado, irmãos e irmãs, para que Jesus continue na história sendo o Salvador. Sabe? É o Espírito Santo quem atualiza a salvação de Jesus através dos tempos. Quando nós nos afastamos da compreensão do papel do Espírito, não é que ele para de agir, de atuar, só que eu não tenho a mesma percepção de Jesus como Salvador. Muitas vezes fico com um conceito também apenas teórico de Jesus. Conheço a sua história, conheço a sua intenção, mas isso não me afeta. Não me afeta, porque o Espírito Santo não achou acolhida no meu coração. Eu preciso acolher o Espírito Santo, porque é Ele quem revela Jesus. Ele revelará, Ele dará testemunho, Ele me glorificará. Por isso que nós então precisamos acolher. É para isso que o Espírito Santo vem. Ele vem para exatamente tornar possível hoje
a evangelização e a salvação. Tenha essa consciência, irmão. Quanto mais você se deixar possuir e habitar pelo Espírito, maior será a sua compreensão a respeito da salvação, sabe? Quanto mais experiência você faz do Espírito, mais você aceita Jesus como Salvador. Vamos ver por que o Papa Francisco nos faz uma recomendação, né? Quanto mais, é Ele, não é Jesus mais quem atua aqui. Paulo VI, no documento Evangelii Nunciandi 75, diz: nunca será possível haver evangelização sem o operar do Espírito Santo. Nunca pode quebrar a cabeça aí. Não faltam planos, né, de evangelização, não falta programas de evangelização, mas os resultados muitas vezes são pífios. Por quê? Teoricamente falamos até do Espírito Santo, mas de fato não damos o controle da situação nas suas mãos. Não damos. Escrevemos tudo, mas queremos realizar aquilo que a gente propôs. Não paramos, não dobramos o joelho para perguntar o que o Senhor quer que a gente faça agora, hoje. E isso não é só para grandes programas, não, é para a sua vida também, né? Vou fazer uma pregação de 5 minutos, eu preciso da orientação do Espírito, né? Então esse é o grande papel. Bom, caminhando então rumo ao porquê Deus suscita. Se nós olharmos a história, nós vamos ver que alguns acontecimentos nos afastaram do Espírito Santo, nos afastaram da devoção ao Espírito Santo, nos afastaram do culto ao Espírito Santo. Você sabe que 50 anos atrás não havia culto explícito para o Espírito Santo. E isso é histórico, isso vem crescendo através dos tempos. Acaba a revelação dos evangelhos, em Atos dos Apóstolos. Em Atos há uma efervescência do operar do Espírito, sinais, milagres, cura, e vai lá no final, já começa a se referenciar pouco sobre o Espírito Santo, que é de difícil compreensão, né? Como é que eu me relaciono com uma coisa que é uma pessoa, mas eu não vejo, não toco, né? Como é que é isso? Ele é uma pessoa porque tem os atributos de uma personalidade, que é o que Jesus falou. Ele vai fazer isso. Tem vontade própria, ele tem liberdade, só para onde quer. É uma pessoa misteriosa, porque ele não veio na limitação que Jesus veio. Jesus se limitou. Jesus assumiu a nossa natureza até a morte, e morte de cruz. Então o Espírito não veio como ele, não. O Espírito tem todo o poder nas suas mãos. Misteriosamente, mas tem. Então, alguns eventos, também, claro, o nosso tempo não permite que a gente detalhe, seria muito interessante, mas eu falo assim rapidamente, para entrar aqui, dá para você a compreensão, né? Século II, surge uma comunidade na Frígia, na Ásia Menor. Um sacerdote pagão se converte ao cristianismo e começa uma comunidade, né? Chamava-se Comunidade da Profecia, a grande profecia. E hoje, para nós, são os montanistas, porque o fundador é montano, esse sacerdote. E começa efusivamente a manifestação de carisma nessa comunidade. E vai crescendo e vai aparecendo. De repente começam a surgir os problemas, pela má interpretação do que é o papel do Espírito. E ele começa a exigir dos seus seguidores coisas que não era da prática da igreja. E vai chegando um ponto, tem toda uma história. Santo Irineu é dessa época, vai conversar com o Papa Eleutério, que também é dessa época, sobre esse povo. Mas chega um ponto em que Montano diz assim: a igreja é fundamentada nos profetas e nos apóstolos. E os meus profetas, que são os bispos, não profetizam. Então eu vou escutar as minhas profetisas. Tinha 2 profetisas lá, oficiais, né? Maximila e Priscila. E eu vou me deixar dirigir diretamente pelo Espírito Santo. Opa.
Eu vou prescindir do magistério da igreja, a quem Deus deu a graça do discernimento sobre todas essas coisas. É sobre Pedro que ele fundou a igreja. Eu não vou mais me guiar por eles, vou me orientar pelo Espírito. Isso se chama iluminismo. Querer deixar-se conduzir pelo Espírito sem passar pelo crivo do discernimento da igreja, do magistério. Olha, irmãos, eu ficaria aqui meia hora dando exemplos para vocês de iluminismo na renovação carismática agora. Não é montando? Pois é, quando nós surgimos, alguns cardeais falaram, cuidado com esse povo é dado a não obedecer à hierarquia. O povo não gosta de olhando lá para Montano. E no nosso meio, de vez em quando, surgem esses, um bem pertinho de nós, por exemplo, Jundiaí, acho que todos conhecem, um jovem seminarista que era pregador e que pregava até muito bem, mas depois ele começou com umas ideias meio fora da casinha, né? E aí o pessoal começou a chamar, olha, isso aqui não pode. Não, mas o Espírito falou comigo para fazer. Não, você tem que ver aqui também o discernimento da coordenação e da igreja. Para concluir, né? Ele fundou uma igreja lá na Marginal do Tietê, ex-seminarista, ex-pregador da renovação, porque o Espírito falou para ele. Está lá com uma igreja que faz de tudo, né? E uma porção, padres inclusive também, né? Mas Montano abriu essa ferida na vida da igreja. É o primeiro cisma da igreja, a primeira separação. Ele não é herético, não escreveu nada de heresia, mas foi cismático, provocou uma separação na igreja. Na sequência vem Jesus Cristo sendo atacado por todo lado, né? É Deus só, não é homem só, não é Deus, é um jeito de Deus ser. A igreja se reúne e então deixa para nós aquilo que chamamos de cristologia, que são os estudos fundamentais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Até hoje nós bebemos dessa cristologia. O credo é resultado dessa cristologia, que afirma o que Jesus Cristo é, né? Só que fez magnificamente bem o que precisava ser feito a igreja, mas não nos deu também uma correspondente pneumatologia, um correspondente estudo sobre a pessoa do Espírito. A igreja errou? Não, a igreja fez o que precisava. Era Jesus que estava sendo atacado, se debruçou. Só que poderiam ter nos ajudado, dando para nós também uma reflexão mais ampla sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Então o credo se limitou a dizer só, né, que ele existe, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é tudo que se pode dizer do Pai, diz o catecismo. Depois fala tudo de Jesus Cristo e chega um momento para crer no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, e deixa esse negócio de lado que é complicado sair da, né? Ou não precisa falar que todo mundo já sabe, né? Ou não precisa saber. Poderiam ter nos ajudado. Não, ótimo, fizeram uma boa coisa, mas ficaram devendo para nós uma reflexão que nos ajudasse a entender melhor o Espírito Santo. Depois, na sequência, vem a teologia de Agostinho, Santo Agostinho, grande doutor da igreja, um trabalho magnífico sobre o Espírito Santo, do qual a gente bebe até hoje, né? Coisas lindas que Agostinho faz. Mas também teve uma dificuldade. Errou Agostinho? Não, fez o que se propôs a fazer. Só que ele tratou da natureza do Espírito Santo na Trindade. Tratou de refletir sobre o papel do Espírito Santo na natureza divina, nas relações trinitárias. Só de falar disso já está se perguntando o que é isso, né? Realmente é isso o caso. O caso é esse, que isso aqui é uma auto-especulação teológica que para o povo de Deus é importante para a vida da igreja. Às vezes a pessoa fala, mas o Agostinho, não errou não, fez muito bem o que se propôs a fazer.
também poderia ter dado uma mãozinha para nós e falado sobre a pessoa do Espírito e a ação do Espírito na história. Isso ele não falou. E são essas coisas que geram culto e devoção. São essas coisas que geram. A especulação teológica é boa, mas para os teólogos, para os sábios da igreja, para o povo de Deus, pouca coisa tem, né? Quem aqui já leu comentário do Evangelho de São João, Santo Agostinho, né? Tem umas 1.500 páginas assim. Foi uma dificuldade. E mais uma para a gente entrar no que importa. Em 1054, por uma questão sobre o Espírito Santo mesmo, mas também por uma disputa política entre Roma e Constantinopla, a igreja se separa, a igreja do Ocidente se separa da igreja do Oriente. 1054, né? 1000 anos atrás. Os orientais eram mais festivos em relação ao Espírito Santo, mais icônicos, faziam muitas representações do Espírito, celebravam mais a pessoa do Espírito. E nós, do Ocidente, bebíamos daquela teologia dos padres orientais. Quando ocorre a separação, qual é a atitude aqui do Ocidente? Aquela teologia é do Oriente. E com isso nós vamos ficando... paramos de beber daquela fonte, né? Isso tudo a gente tem que pensar, irmãos, que o Espírito nunca abandonou a igreja, nunca deixou de estar presente. Só que quanto menos consciência eu tenho do que Ele pode fazer, menos eu me abro a Ele. Menos eu me abro a Ele, né? O Espírito não muda, é imitável. Hoje está havendo um grande derramamento do Espírito Santo. O Espírito está do mesmo jeito. O que muda? A nossa percepção. A nossa percepção a respeito dele. Então isso é importante para nós sabermos, porque surgimos na história da igreja. Por exemplo, quando eu passei pela catequese, não fui evangelizado sobre o Espírito Santo também, aprendi que o Espírito Santo agia de A a G, vamos dizer. De A a G. Depois vieram me dizer que o Espírito Santo age também de A a Z. Ele fecha todo o espectro de ação. Como é que eu ia esperar que ele agisse aqui, se eu só sabia que ele atuava até lá? Como é que eu podia ter fé expectante de que acontecesse isso que eu sei hoje, lá que ninguém me informou? 50 anos atrás, ninguém, irmão, se reunia para cultuar o Espírito Santo e esperar que ele agisse, que atuasse com profecias, palavras de ciência, cura, libertação, sabedoria. Ninguém se reunia semanalmente para cultuar o Espírito Santo na sua comunidade, no seu grupo de oração. Ninguém. O que mudou? Passamos a aprender. Opa, o Espírito faz isso também, faz aquilo, viu na vida do irmão, viu no outro. Ampliou-se a nossa consciência, ampliou-se a nossa percepção e, portanto, eu me abro com mais facilidade à graça. Eu espero, é fé expectante. Por isso que é importante que a gente conheça. E por isso que essas coisas que eu citei dificultaram a nossa aproximação do Espírito. Eles nunca esteve dormindo na igreja, mas nós estávamos pouco despertos para com Ele. O fato é que nós chegamos em meados do século XIX com essa situação de descaso para com a pessoa do Espírito Santo no meio popular, né? Nós não tínhamos nenhum interesse em relacionar com o Espírito Santo. Um ou outro aqui ou acolá, mas o povo de Deus não. Não haviam cânticos populares para o Espírito Santo. Quem souber 6 cânticos aqui do Espírito Santo
antes de 50 anos, eu dou um prêmio. E dou mesmo. Viu? E eu até ajudo com 5. Né? Tinha cantos gregorianos, em latim, cantos populares não tinha. Escritos. Né? Só para dizer, hoje temos um livrinho com mais de 2.000 cânticos do Espírito Santo, né? Escritos populares, não. Ah, mas a igreja escreveu muito sobre isso. Sim, tratados e tratados e tratados, intratáveis para nós, povo de Deus, que não sabemos latim, né? Agora começaram a ser traduzidos. Não faltou reflexão, faltou proposta de culto e devoção ao Espírito Santo. De entender que o Espírito atua na história, que Ele está aqui para testemunhar, glorificar, revelar Jesus Cristo. Eu tenho que me abrir a Ele, porque é Ele que me conduz a Jesus. É Ele. Então, na própria liturgia, eram poucas as referências a Ele. Então, esse é o estado em que se encontrava o Espírito Santo aí pela metade do século XIX. O que Deus faz? Faz um derramamento do Espírito? Não, Deus começa a colocar no coração de pessoas, chave, esse entendimento a respeito dessa situação em que encontrava-se o Espírito Santo. Deus começa a colocar no coração de alguns místicos, de algumas místicas, de alguns futuros santos, essa preocupação com a situação em que se encontrava Jesus Cristo. Então ele suscita, por exemplo, na Holanda, um padre chamado Arnaldo Jansen, que funda uma congregação do Espírito Santo, para se dedicar também ao estudo do Espírito Santo. Hoje ele é santo, Santo Arnaldo. Ele suscita no México uma senhora, mãe de família, numerosos filhos, chamada Conchita Cabrera, ou Maria Concepción. Conchita Cabrera, Armida, funda uma congregação feminina, depois ela fica viúva, aí com um padre ela funda uma congregação masculina do Espírito Santo, funda associações do Espírito Santo, escreveu dezenas e dezenas de livros sobre o Espírito Santo, tudo por essa época. Começa a explodir aqui e ali o interesse. Deus toca o coração de alguns teólogos na própria Igreja Católica, né, na França, na Alemanha especialmente, e então as pessoas começam de novo a escutar falar em carismas. Deus também suscita isso no meio de outras denominações cristãs. Pessoas começam a se interessar por essa efervescência. Suscita na Espanha uma mulher chamada Francesca Javier del Valle, que escreve O Decenário do Espírito Santo. Tem aí para vender, editora Quadrante, né? Um livro simples, mas que chamava atenção para a pessoa do Espírito Santo. Martha Robin, uma francesa, e assim muitas e muitas pessoas. E suscita uma que para nós tem um significado especial. Como é o nome dela? Palmas para vocês, muito bem. Nota 10. Por que nós nos apegamos mais a Helena Guerra? Ela tem um profetismo especial, né? Os outros Deus inspirou, fundaram aquilo lá. De Helena Guerra, Deus se serve para falar com a hierarquia, que é quem tem o poder de mudar as coisas na igreja. Então, creio que vocês conheçam bem a sua história, mas ela arruma dela se relacionar com o Papa Leão XIII. Ela escreve 13 cartas para ele. Tem um livro aí, Escritos de Fogo, que tem essas cartas. E ela começa um diálogo falando para ele: ó, Santo Padre, o senhor precisa fazer alguma coisa, porque a situação do Espírito Santo é essa. Precisamos devolver a ele o lugar que é de direito dele, né? No culto, na devoção. Ele está assim, 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 né? E o bispo dela, de Luca, o seu confessor, liam aqui e falaram: ela tem razão, está assim mesmo, né?
E o Papa também pede para ela mudar a congregação de Santa Zita para Oblatas do Espírito Santo, o nome da congregação. Recebe-a no Vaticano para uma conversa. E ela continua escrevendo. Em 1895, o Papa promulga um documento, um breve, é um tipo de documento, né? Tem encíclica, decreto, breve, em que ele pede que os bispos incentivem a reza de uma novena em preparação a Pentecostes. 1895. Chega a 1896, Helena escreve de novo: Santidade, o senhor precisa tomar uma medida mais enérgica. Porque nesse ano, alguns fizeram, outros não voltaram a fazer. E no ano passado, nem todo mundo fez. Essa recomendação do Senhor. Então, 9 de maio de 1897, o Papa promulga a primeira encíclica sobre o Espírito Santo, Divinum Illudi Munus, a primeira encíclica. E nela ele vai decretar que se celebre a novena em todas as paróquias, se possível em todas as capelas. Nela ele vai pedir que os escritores se debrucem para tornar a figura do Espírito Santo de mais fácil compreensão. Nela ele vai dizer do papel do Espírito, número 1 e 2. Jesus Cristo fez tudo o que poderia fazer e deveria fazer para o bem do gênero humano, com vistas à salvação. Todavia, não quis ele, Jesus Cristo, ser aquele que levaria adiante essa história, senão que delegou essa tarefa ao Espírito Santo. A tarefa de levar adiante a salvação está aí no magistério da igreja, ao Espírito Santo. Vocês viram o que eu falei, que 9 de maio de 1897 o Papa promulga a primeira encíclica sobre o Espírito Santo. Isso revela-nos o quê? Que foram precisos 19 séculos para sair a primeira encíclica do Espírito Santo. Dá para ter uma ideia do que nós estamos falando em relação ao Espírito Santo? 19 séculos, irmãos, para sair a primeira encíclica. E assim, Helena vai conseguindo outras coisas do Papa. Ela pede que ele comece a missa que vai separar o século XIX do século XX, 31 de dezembro de 1900 para 1º de janeiro de 1901, cantando o hino Vinde, Espírito Criador, Veni Creator Spiritus, que nós já sabemos também agora. E ele faz isso, e mais que isso, consagra o século XX ao Espírito Santo. Consagra. Então veja o câmbio que está ocorrendo, veja a mudança que está ocorrendo, né? Com Helena Guerra. Outros também estão ajudando, mas Helena Guerra consegue essas coisas. Leão XIII consagra, vem depois Pio XII, escreve um documento não sobre o Espírito Santo, sobre o corpo místico, onde ele abre uma janelinha, dizendo que os carismas nunca estiveram ausentes da igreja, né? Aí morre em 1958, outubro, assume João 23, e em abril de 59, João 23 faz a sua primeira beatificação. Quem? Quem que ele beatifica? Pode falar. Quem que ele beatifica? Padre Pio? Helena Guerra. Helena Guerra, a primeira beatificação de João 23. No dia da beatificação dela, ele fala muitas coisas bonitas, que Deus se serviu dela para falar que era aqui e tal, mas diz assim, olha, como era bonito ver na obra de Helena Guerra o seu interesse e a sua luta, o seu empenho para que ocorresse na igreja um novo Pentecostes. E que nós redescobríssemos a graça de uma contínua efusão do Espírito Santo. Não esgota no nosso batismo o que o Espírito Santo tem para mim e para você. Não esgotou em Pentecostes o que o Espírito Santo tem para a igreja.
E ele fala disso. 3 semanas depois, era Pentecostes, 17 de maio, 59, o Papa pede para os cardeais que ele queria um concílio. Todo mundo fica apavorado, né? Como um concílio? Ele tem quase 80 anos, como é que ele vai dirigir um concílio mundial? E aí tem muita resistência, e o Papa, então, em 1961, janeiro, promulga um decreto. Estavam brigando se ia fazer, se não ia fazer. Decreto, Humani Salutis, convocando o concílio. Acabou a briga. Decretou. E no número 23 desse documento, o Papa escreve assim: Senhor, que também nos nossos dias nós possamos experimentar na igreja como que um novo Pentecostes. Numa locução ele fala assim: derrama sobre a sua igreja os dons que outrora derramasse sobre a igreja nascente. Veja a linguagem como vai mudando. Enfim, começa em outubro o Concílio Vaticano II de 62. Na vigília de Pentecostes de 63, João 23 morre. Na vigília de Pentecostes, coisa linda, né? Ele que sempre lutou tanto para tornar o Espírito Santo conhecido e amado. Assume Paulo VI, que vai levar o concílio até o fim. Para nós termos uma ideia, 258 referências ao Espírito Santo faz o Concílio Vaticano II, coisa nunca vista antes. O concílio, em 5 textos, também muito importante da gente estudar, dão a fundamentação para que lá na frente surja a renovação carismática católica. Sem esses textos, nós teríamos muita dificuldade em nos instalarmos na Igreja Católica. 5 textos que estão em 4 documentos. E agora a sequência, para a gente entrar no que interessa. Porque eu tenho 3 horas para falar, então agora eu vou começar. Dezembro, dia 8 de dezembro de 65, dia de Maria, termina o Concílio Vaticano II. Agosto de 66, vamos vendo aí, dezembro de 65, agosto de 66, um grupo de cursilistas, dirigentes de cursilho se reúne e discutem sobre o modo como está ocorrendo a espiritualidade na vida da igreja, e alguém fala: eu li um livro que fala do poder do Espírito hoje, outro leu um outro, são 3 livros que aparecem. E eu não trouxe porque esses vocês conhecem, a Cruz do Punhal especialmente vocês conhecem bem. 4 pessoas aí, agosto de 66, se interessam por essa experiência e vão atrás. Vão conversar com um pastor episcopaliano, aí ele orienta para que vão num grupo de uma presbiteriana. Em janeiro eles vão numa primeira sessão do grupo. Na segunda sessão, a coordenadora do grupo fala: bom, vocês estão interessados no batismo no Espírito Santo? É Deus quem dá. Então nós vamos orar por vocês. Nesse dia só tinha 2 deles, outros 2 não tinham ido. Nós vamos orar por vocês. Se Deus quiser, Deus concede. Nós não vamos impor as mãos a vocês, para que amanhã não pareça que foi transmissão de uma igreja para outra. A graça é de Deus. Oraram, e os nossos 2 primeiros católicos foram batizados no Espírito Santo. Falam com os outros 2, também são batizados, e convocam para fevereiro, tudo na sequência, né? Dezembro, agosto, agora janeiro, fevereiro, retiro de Duquesne. E aí, em Duquesne, Deus então derrama efusivamente do seu Espírito sobre um grupo de estudantes, e rapidamente isso passa por uma outra universidade, em South Bend, na Indiana, em Michigan, em Iowa, e em pouquinho tempo a costa leste dos Estados Unidos está tomada pela graça da renovação carismática, e em pouco tempo se espalha por todo o mundo. E hoje
nós somos mais de 130 milhões de batizados no Espírito, e você é um deles. Você é um deles. No Brasil, dá um pulo para o Brasil, para a gente dar um intervalozinho aí. O Richard tem as pessoas mais velhas que precisam ir no banheiro. Em 67, aqui em 69. 68 estudava no Brasil um seminarista jesuíta chamado Eduardo. E ele morava com um padre chamado Haroldo Ram. Eu trabalhava com Haroldo Ram no TLC, Treinamento de Liderança Cristã. Tínhamos uma comunidade estudantil, trabalhávamos com ele, ajudávamos a organizar os TLC. Em 68, esse seminarista se vê obrigado a ir para outra faculdade. Por quê? Porque o DOPS, que era a polícia política da ditadura, nós estávamos aí na ditadura, fechou a faculdade dos dominicanos, que era, porque tinham ligação com um terrorista chamado Carlos Marighella. Se você entrar na internet, você vai ver a história dele. E esse seminarista vai para o Canadá, porque os jesuítas tinham uma faculdade lá. Ele é americano, como Haroldo é americano. Estando lá, em março, já de 69, esse seminarista vai numa experiência. Sai do Canadá, vai em Michigan e faz uma experiência de oração. Volta, pega mais uma perua cheia de seminarista, volta para lá, fazem a experiência e ele é batizado no Espírito Santo. Esse seminarista. Aí ele vem para o Brasil, de férias, e traz esse livro aqui para o padre Haroldo. Lamentavelmente não tem em português, tem em espanhol, né? Abrasados pelo Espírito, inflamados pelo Espírito. Traz esse livro. Haroldo lê, se entusiasma e propõe fazer algumas experiências nessa linha. O grupo que eu acompanhava, o Haroldo, ajuda a preparar uma experiência nessa linha. Ele distribui diversos livros protestantes, porque não tinha nenhum católico, não tinha nenhum, né? Para mim, ele deu esse, o Batismo e a Plenitude do Espírito, que é anglicano, mais ou menos, a teologia mais ou menos como a nossa, mas eu devo ter falado uma porção de besteira, né? Mas fiz a primeira pregação do primeiro encontro sobre batismo. Isso 15, 16 e 17 de agosto de 69. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Depois sai esse livro, que é o primeiro livro em português, Católicos Pentecostais, é o primeiro, que um pastor protestante editou, né, lá de Pindamonhangaba. Aí Haroldo escreve o dele, Sereis Batizados no Espírito Santo, sai em 72 já. E assim começa essa graça de renovação. E esse seminarista hoje é o padre Eduardo Daugert, né? Ele que lançou a sementinha no Brasil. Haroldo pegou, plantou. Eduardo se ordenou, veio para o Brasil e cultivou, espalhou a renovação pelo mundo, né? Tivemos essa graça, vou dar um intervalo já. Tivemos essa graça de estar nessas primeiras experiências que não foram nada excepcionais, mas onde despertou-se em nós o interesse pela busca da experiência do Espírito Santo. 75, eu e Reinalda, quem não sabe, eu sou casado com a Reinalda, né? E não é nome de dupla caipira, é nome de batismo mesmo.
viemos para Sorocaba e aqui começam alguns grupos informais, que depois de 79, então, os nossos 2 bispos dão a licença para começar, de fato, uma equipe reconhecida por eles. Então, nós estamos celebrando 50 anos de Brasil e 40 anos de Sorocaba, com a graça do batismo no Espírito Santo. Então, eu quero que você diga para o seu irmão aí: Deus suscitou a renovação para resgatar a pessoa do Espírito Santo na vida da igreja. Fale para ele. É para isso. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Só um minutinho de pé, para a gente ir lá. Depois a gente conclui com uma oração. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo, doador do Espírito Santo, o meu coração se enche de alegria, Senhor, nesta manhã em que nos reunimos para, sob o poder do Teu Espírito, glorificar o Teu nome, para a glória de Deus Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por esta grande graça que o Senhor nos concedeu, de sermos, nestes tempos, apóstolos da efusão do Espírito Santo. Continua, Senhor, a derramar sobre nós a força do Espírito Santo, porque eu quero, Senhor, ser um apóstolo da efusão do Espírito Santo. Glórias a Ti, Senhor. Palmas para o Senhor Jesus.